Fui assassinado. Morri 100 vezes e 100 vezes renasci sob os golpes do açoite. Meus olhos em sangue testemunharam a dança dos algozes em torno do meu cadáver. Fui poeta como uma arma para sobreviver. E sobrevivi. Nós somos uma família assim bem ligados, irmãos, bem unidos, né? E quando a polícia veio buscar o Hamilton estava no colégio, eu estava em casa e a outra irmã minha, ela estava trabalhando, né? Então, para mim, para minha mãe e meu pai, foi assim muito difícil, né? Primeiro porque nós somos uma família de religiosos, meu pai e minha mãe tudo era católica, né? Tinha um irmão que foi padre, e a gente tinha assim muita fé, né? Mas para nós foi uma surpresa, porque ninguém imaginava que a polícia viesse atrás de Hamilton, por quê, né? A minha mãe não conseguia entender o que era isso. Nós não entendíamos. Meu pai, ele tinha uma inteligência muito boa, assim, e ele discutia muito a questão política, né, e apoiava os filhos, né, mas a minha mãe era uma pessoa muito simples e ela não dava para ingerir aquilo, né. Então, quando a Hamilton foi embora, foi muito difícil, porque a gente não sabia notícia, onde é que ele estava, né, e a polícia procurando. E na época também o meu irmão mais velho foi preso, que não tinha nada a ver com nada, né? Nós achamos que a polícia prendeu porque não achou o Hamilton, né? E ele era o que estava aqui, né? E depois foi a prisão da minha irmã, que foi muito difícil para nós, porque ela realmente foi uma. A polícia entrou aqui em casa, nós foi lá no quarto dela, mexeu em tudo, fuxicou tudo quanto foi gaveta, no de Hamilton, que era esse quarto aqui, fuxicou tudo. Então, para nós, era uma surpresa muito grande. Meu pai falava: meu filho não é ladrão, meu filho não roubou, não fez nada, por que, que vocês estão entrando aqui? E aí a minha irmã foi presa mesmo, né? Eles levaram. Agora a Hamilton não, a Hamilton conseguiu ir embora, né? E foi um período de muita dor. E aqui em Porto, que era uma cidade pequena, as pessoas conhecem todo mundo. Então, os filhos de Sabino Pereira eram subversivos e a gente ficou, de uma certa forma, muito isolado, porque os amigos dele, alguns tinham sido presos e os outros, que eram mais longe um pouco, era mais colega de sala de aula mesmo, se isolaram com medo também, né, da repressão. E eu fiquei segurando a ponta, porque eu fui a única que fiquei aqui, né? Meu primeiro nascimento se deu em 48. Eu sou o sétimo filho de uma família de lavradores do Piauí, que se deslocaram da região de São João do Piauí em 1930 e foram parar em Porto Nacional. Essa família foi marcada de maneira muito direta, né, pelo golpe
de 1º de abril de 64. Então, a ditadura para nós, para essa família de lavradores do Piauí, ela tem um impacto direto. Eu assisti isso, eu tinha 16 anos. Então, esse impacto é muito forte, é marcante para a vida de todos nós. Pedro Serra nasce no cárcere, nasce na prisão. No AI-5, eu era presidente, tinha sido eleito presidente de uma entidade estudantil chamada Casa do Estudante Norte-Goiano, CENOG. Era uma entidade que agregava os estudantes secundaristas da região de Porto Nacional. Na verdade, da região norte do estado, que hoje é o estado do Tocantins. Nós tínhamos um veículo impresso, um jornal, que se chamava Paralelo 13. Paralelo 13, hoje, depois da Constituição de 88, é o limite sul do Tocantins com Goiás. Então, a entidade foi fechada pelo AI-5, a diretoria da CENOG foi presa e eu escapei. Porque o amor vale para muitas coisas, inclusive para escapar da ditadura. Eu tinha uma namorada e ela soube da polícia, que a polícia tinha chegado em casa, e ela me avisou, eu estava no ginásio onde eu estudava, no colégio. E aí eu conhecia a cidade melhor do que a polícia, escapei. E aí eu vou para a clandestinidade, isso é março, abril de 1969. Então, 4 meses depois do decreto do AI-5, de 13 de dezembro de 68. Né? Então, eu vou para São Paulo, faço os primeiros contatos com a Ação Libertadora Nacional, organização de resistência armada ao regime, criada pelo Marighella, né? E vou permanecer atuando nessa organização até 1972. E caí em 1972, no dia 10 de junho, cumprindo tarefas. Eu militava em São Paulo, estava cumprindo tarefas aqui, na região de Brasília, né? Eu caí em Anápolis, né? E nesse período de clandestinidade eu comecei a escrever. Né? Então, eu me vi com esse problema. Como é que eu ia conseguir o instrumento para escrever? Num determinado momento, numa cela de interrogatório, por uns momentos, depois de muita pancadaria, os meus interrogadores saíram e deixaram um lápis sobre a mesa. E naquele dia eles não tinham me tirado a roupa, né, para os espancamentos. Eu estava com a roupa. Então eu surrupiei o lápis e levei e passei a escrever com letra bem miúda. É um treinamento que você faz, né? Em papel de cigarro. Eu passei a escrever ali os primeiros poemas que formariam o volume Poemas do Povo da Noite. Sou o poeta que busca converter a noite em semente. O poeta que se alimenta do teu amor de vigília e silêncio. E bebeu no próprio sangue o ódio aos opressores. Porque sou o poeta dos mortos assassinados, dos eletrocutados, dos suicidas.
dos enforcados e atropelados, dos que tentaram fugir, dos enlouquecidos. Sou poeta dos torturados, dos desaparecidos, dos atirados ao mar. Sou os olhos atentos sobre o crime. Sou poeta testemunha, poeta de sonho e sangue sobre as ruas do meu país. Apareceram os caras que vinham me trazer para Goiânia para um interrogatório. Eu vim de avião para Goiânia, um teco-teco, um aviãozinho deles lá. Dormi no Gurupi, eles num quarto, eu no outro, mas eles me levaram para a cela e aí começou pauleira. De me bater, me dar pancada, me dar choque elétrico. Isso foi um período assim de umas 2 semanas. Até que eles chegaram também um dia e falaram para mim: seu irmão está preso, o Hamilton. E está aqui. Mas eu não tinha como conferir, né? Não tinha notícia nenhuma dele. A tortura não era lá no DSBC. Eles me tiravam do DSBC à noite. Encapuçada, eu não vi a cara de nenhum torturador. Não conheço, não tenho. A voz não me diz nada, né? Me gritavam, tiraram roupa minha. Eu tinha muito medo, realmente muito medo. A tortura para mim foi terrível, né? E dali não demorou muito, aí eles me tiraram. Eu voltei sozinha para Porto de ônibus. Eu cheguei e falei: Hamilton está preso. Aí minha mãe ficou louca, né? O mundo se dissolve. O mundo derrete diante de mim. A chuva o dissolve em lentas cordas de cristal. Um mundo que julguei sólido na sua oculta carpintaria. A poesia é o espanto das palavras, que perdeu a chave do labirinto, onde se ocultam os vocábulos que ainda pulsam nas jazidas dos dicionários aflitos de nomear o recriado. A minha vida é marcada pela palavra. O fundamental é que ela adquiriu a dimensão da poesia. A palavra de Pedro Tierra é inseparável da vivência de Pedro Tierra. Então, por isso, esse é um poeta testemunha. O primeiro livro, ele nasce em circunstâncias extremamente duras. Essa literatura de testemunho, ela é muito marcante ao longo de todo o século XX, porque o século XX foi um século de grandes opressões e, portanto, foi um século de resistência e de revoluções. Os poemas do Povo da Noite, entre todos os meus livros, é aquele que, ao lado de Água de Rebelião, busca retratar e dar esse testemunho daquele momento da vida do país, como uma maneira de transmitir aos meus contemporâneos, e com alguma sorte, àqueles que vão nascer, o que se viveu nesse país. É preciso perguntar para os herdeiros dos mortos e dos desaparecidos forçados, se a dor que eles sentem da ausência dos seus, se essa dor é branda. É preciso interpelar essa mídia
cúmplice da tortura, dos assassinatos, dos desaparecimentos forçados? Se essa dor é branda. E a gente tem a obrigação de falar para esse jovem de hoje o que foi a ditadura, né? Para nós foi difícil. E aqui em Porto Nacional foi uma cidade que meu pai falava que era uma cidade privilegiada, porque teve muitos presos políticos. Ele dizia isso, né? Ficou só eu, minha mãe e meu pai. Porque depois que minha irmã foi embora para o Chile, depois para a Bélgica, né? Passando pelo México, foi para a Bélgica. Quando elas voltaram, já ficaram em Goiânia, né? A Milton saiu, passou um tempo aqui e depois ele foi embora e eu fiquei. Agora, o Poemas do Povo da Noite, toda vez que eu lia, eu chorava, porque é muito doído. Agora, eu não consigo chamar ele de Pedro Tcherra, eu consigo chamar ele de Hamilton, e o nego que que eu sempre chamo. O Rio, para nós, ele foi presente a vida inteira. E eu chorei demais no dia que o Rio transformou nesse lago enorme, né? Porque para mim foi assim uma vida que foi embora. Realmente o Tocantins para nós era tudo. O Tocantins é o rio da minha vida. De alguma maneira, ele tece o curso dos acontecimentos. Eu disse num poema que está incluído no livro Porto Submerso que o Tocantins é um rio de espinha quebrada. O verso é: um rio, quando barragem, tem a espinha quebrada. Então, em raros momentos, espaços, ele consegue manter a sua personalidade de rio. Aquele impulso que foi o alimentador, né, das aventuras da infância. O Porto Submerso, ele, no poema de abertura, que é o Nascentes, ele termina dizendo: a gota d'água chorada pelos brejos, nos altos sertões, encontra algum dia o mar que buscou? Improvável. Mas o que fui senão um narrador de histórias improváveis? Enquanto durou essa viagem de chão e de águas, canoa e sandálias, entre o chapadão do céu, as cordilheiras da lua e o mar? Dois rios, separados, irmãos. Araguaia, a quem o Carajá chama Berocã, renda de águas derramadas, labirinto de lagoas, e o Tocantins, sisudo, afeito a pedras, cascalhos, corredeiras. Perseguem ambos um norte comum. Não se conversam, diz o mapa, durante quase 1000 quilômetros. Perseguem ambos mas desenham juntos uma Mesopotâmia coberta de carrascos, cerrados, cocais. Pobre e bela, de impossível transparência. Tecem a sua passagem com fios de água, de sangue, de tempo, a renda fina da vida dos bichos de unha, de pluma, de prata, de peixes, o destino de gentes da terra e das águas.
Carajá, Javaé, Avacanoeiro, Tapirapé, Xerente, Craú, Canela, Apinagé, Paraquetegê, Paracanã. A vida de sertanejos filhos dos retirantes, suas visagens, assombrações e sonhos. Deram de encarcerar os rios. Rio é vivente bruto, é medida de tempo. Tempo, às vezes avança, às vezes encalha. Rio dá voltas, retrocede feito bicho, urde rebojos, trabalha funis enlouquecidos. Mergulha em noites sem termo, mas rompe. Sempre sabe encontrar os desvãos, as fendas para seguir seu curso como a vida. Os rios que narro perderam a inocência, conhecem as mãos humanas. Um rio, quando barragem, anoitece as manhãs que cultivava. Amansa seus impulsos, seus brilhos de corredeiras, estanca, empanzinado, confuso. Vive apenas de recolher as águas passadas que lhe chegam. O futuro escorre pelas frestas, disfarçado na espuma. Escapa como quem carrega um recado, um pedido de socorro que possa alcançar o coração de alguém. Um pássaro, um peixe, um bicho, um acaso. Um arco-íris esquecido no balaio de algodão, capaz de pulsar uma esperança mínima de prosseguir.